Shema Israel Adonai. Shalom, shalom, Erev Tov a todos, ok? Vamos então nos debruçar um pouquinho mais sobre mais um mandamento, que é não matarás, ok? E porque vamos debruçar neste mandamento, eu queria dar um ênfase importante a este mandamento, porquê? Porque é o primeiro mandamento nas relações entre homens, ok? Entre seres humanos, é o primeiro mandamento, ok? É importante entendermos porque é que ele está como sendo o primeiro mandamento, ok? Não só porque, na realidade, o primeiro crime que foi cometido na humanidade foi realmente quando Caim mata Abel, ok? Sabemos que foi o primeiro crime cometido na humanidade, ok? Quando o homem já é conscientizante do bem e do mal, então o primeiro crime foi este homicídio, ok? E também não só por causa disso, porque existe algo mais profundo e por trás, ok, do segredo de não matarás, ok? A gente sabe que quando Caim mata Abel, ok, a gente sabe que tudo começa, né, na mente de Caim, né, que o próprio Deus diz, porque subiu tal pensamento até ti, né, porque descaiu o teu semblante porque veio esse pensamento a ti, ok? Então a Torá ali nos está revelando, okay, que algo começa, né? A questão do matar começa na mente, ok? Em algo muito superior, porque na realidade a gente sabe que a mente comanda todo o nosso corpo, ok? Que é o centro das emoções e tudo mais, onde se situa a alma do homem, ok? Então o que é que acontece? É o seguinte, assim, para que entendamos porque é que o Criador pôs o não matarás como o sexto mandamento, ou como sendo o primeiro mandamento nas relações humanas, é preciso conhecer um bocadinho a parte sobre os quatro mundos judaicos, ok? Porque a questão dos quatro mundos judaicos, eles nos vão revelar mais ainda, até mesmo na própria criação do ser humano, ok? Sabemos que em Gênesis, no livro de Bereshit, em Gênesis, ok? Diz lá, façamos o homem, depois dá e criou Deus o homem, depois está lá e formou Deus o homem, não é? E depois diz, e o homem tornou-se alma vivente. Ok? Então vemos ali quatro fases na realidade, três fases na realidade da formação do homem, ok? E sabemos que, na realidade, as duas primeiras fases, ok, são nos mundos muito elevados, em que na realidade a presença de Deus, ela é efetiva, ok? Ela é real, não conseguimos vê-la, mas ela é real, ok? E vamos ver que depois nos outros mundos a presença de Deus começa a ser menos real, porque já se torna mais um mundo mais físico, um mundo mais palpável, ok? Então sabemos que quando Deus diz assim, façamos o homem, ok? E está no mundo da emanação, ou seja, no mundo da Atzilut, porque a palavra façamos nada mais, nada menos do que é uma intenção, ok? Nada menos que é uma intenção, e essa intenção só pode partir, ok, da primeira chama. Quando eu digo a primeira chama, estou dizendo a primeira origem, porque vejamos uma coisa, a gente sabe tudo quanto o homem faz, ok? Primeiramente lhe passa na mente, primeiramente há um clique, né? Há uma luz, o que seja, para que o homem possa seguir no processo em diante, ok? E vemos também depois, quando Deus diz assim, criou Deus o homem, né? Ok? Sabemos que isso também é no mundo da criação, ou seja, no mundo Beriá, ok? Porquê? Porque na verdade a palavra criou, ok, ainda não é uma coisa física, a palavra criou ainda é, ok, como é que eu ia dizer, no mundo espiritual, abaixo, sim, do primeiro clique. Porquê? Porque o primeiro clique é preciso entender que ele não é sujeito a nada, ok? Nada domina o primeiro clique, ok? Mas muita coisa já pode dominar, ok? Na criação do plano desse clique,
ok? Então o que acontece? Sabemos que no mundo da emanação é onde na realidade Deus existe, é onde, como se, posso dar este exemplo, como se Deus tivesse cérebro. Claro que Deus não tem forma física, é lógico, mas como se Deus tivesse cérebro e viesse a primeira intenção, a primeira luz de criar o homem. Por isso diz lá, façamos o homem. No segundo mundo, né? No mundo de Beriá, nós vemos então o mundo da criação, enquanto na realidade vemos lá, criou Deus o homem, quando Deus começa a criar o homem. Porque assim, se nós analisarmos no primeiro mundo, que é a Atzilut, que é o mundo da emanação, diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ok? Não vemos lá mais nada. Ok? Mas no mundo da criação já vemos o quê? Façamos homem e mulher, ok? Que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Então vemos já tudo um conjunto, ok? De criações, ok? Que Deus está dizendo, ditando que vai acontecer, ok? Que isso ainda se vai tornar físico, não físico ainda, mas ainda se vai tornar físico. Isso que é que eu falo, são mundos muito superiores ao nosso, ok? Onde Deus está muito ativo neles, ok? E no mundo da emanação e no mundo da criação, onde na realidade Deus está mais ativo. Mas ainda assim, onde não há limite, ok? É no mundo da Atzilut, que é o mundo da emanação, que é o mundo como se fosse na cabeça de Deus. Ok? Quer dizer o quê? Eu tenho um clique, vou chegar ao pé de alguém e dizer assim, olha, vamos fazer isto. Só existe esse clique, não há nada que domine sobre esse clique. Ok? Mas na criação depois sim, já começa a haver domínio sobre a criação, como eu tenho que criar um plano. Ora, ao criar um plano, tenho que criar um plano com limites. Limites de quê? Limites na matéria que eu vou usar, limites no tempo, limites no espaço, limites naquilo que vai conviver com aquilo, ok? Então já começamos a ver certos limites. Ainda que a presença de Deus esteja muito ativa, ok? Mas já há uns certos limites, ok? Entendo o que eu queria dizer, porque assim, vejamos, eu se quiser criar um quadro, ok? Eu tenho o limite da folha, tenho que criar o quadro dentro do limite da folha. É como se fosse o mundo de Beriá. O mundo de Beriá é o mundo da criação, mas já é um mundo, tanto ao quanto, limitado, ok? Pelo quê? Pelo o espaço, né, em que o Criador vai criar o projeto, né, de criar o homem, ok? Porque é que eu estou a dizer isto? Depois vão entender porque é que eu estou a dizer isto. Porque é que o não matarás está como sendo o primeiro mandamento das relações humanas, por causa disso mesmo. Depois temos o mundo então da Yetzirah, que é um mundo, ok, da formação, em que na realidade aquilo que é dado como clique, aquilo que é criado, começa realmente a formar-se, a ganhar a sua forma. E foi quando Deus diz aqui, formou Deus o homem do pó da terra, o formou, ok? Então dá para entender que no mundo da formação, ok, é um mundo mais abaixo, mais perto de nós, lógico, ok? Mas é um mundo onde a divindade quase não ela aparece, ok? Por isso é que é chamado o mundo da formação, o mundo em que na realidade as coisas tornam-se físicas já, ok? E depois temos o mundo da ação, que é o mundo da Asiá, é quando na realidade a Bíblia, Deus, a Torá, né, em Bereshit nos diz que o homem se tornou alma viva. Porquê? Porque a gente sabe quando o homem ainda é criado do pó, ok? Ele não tem vida. Então ainda é só uma matéria, ok? Formada, mas não uma matéria formada já com toda a sua essência dentro. Faltava a essência que era soprar sobre o homem, ok? A alma do homem. Então isto é o mundo da ação, ok? Em que realmente a coisa já se processa, ok? Agora vamos entender então porque que na realidade, ok, o não matarás está como sendo o primeiro mandamento, ok, em relação às relações humanas. Por causa disso mesmo, porque assim, nós temos que entender que houve a criação do homem, ela foi executada em 4 etapas, ok? Como eu disse, no mundo da emanação, onde tudo emana, ok? Também, como no mundo da criação, no mundo de Beriá, onde as coisas são criadas ainda como um projeto,
ok? Como no mundo da formação, o mundo de Yetzirah, onde as coisas realmente são formadas, e o mundo da ação, onde nós estamos concretamente, onde Adão ganha realmente vida, ok? Onde Adão realmente ganha alma. Agora, porque é que então não matarás está, ok? No início dos primeiros mandamentos das relações humanas? Por causa disso mesmo, ok? Porque se nós, ok, matarmos o ser humano, nós anulamos estes estas quatro etapas da criação do homem. Anulamos a criação, a parte da emanação, em que se foi dado aquele primeiro clique. Anulamos a parte da criação, onde foi criado o plano de Deus, do homem, ok? Anulamos a parte da formação, onde realmente o homem é formado do pó da terra, ok? E anulamos a parte do mundo da ação, a Asiá em si, onde o homem se torna alma vivente. Então quer dizer o quê? Quando nós matamos o ser humano, ok? Nós anulamos estes quatro mundos. Inclusive, posso referir mais ainda, no mundo da Atzilut, ok? É comparado com o mundo do fogo, ok? O mundo de Beriá é comparado com o mundo da água, ok? O mundo de Yetzirah é comparado com o mundo da água, do ar, ok? E o mundo Asiá é o mundo da terra, é o mundo onde nós estamos, ok? É onde realmente nós estamos, que é o mundo mais baixo de todos eles. Então o que acontece? Quando eu tiro a vida humana fisicamente, neste caso, ou até mesmo espiritualmente, porquê? Porque quando eu tiro a vida espiritualmente do homem, o que significa tirar a vida espiritual do homem? É levar ele, ok, a não ter mais força de viver, a não ter mais vontade de viver, e isso acontece pelo quê? Pelo meu intermédio, ok? Pela minha ação. Minha ação pode interferir de tal maneira na vida do homem, que o homem pode entrar, ok, em colapso. Pode entrar em querer não mais viver, pode entrar em querer se matar, sei lá, em NN pontos negativos, ok, em relação à questão do homem, ok? Por isso é importante nós entendermos que existe a morte física, que nós podemos infringir a um ser humano, matando fisicamente com uma faca, com uma arma, com o que é que seja, com um pau, com uma pedra, o que é que seja, ok? Como também a morte espiritual é aquela quando nós matamos o quê? Aquela intenção que o homem tem para viver. Imagina, se eu tirar a paz, se eu matar a paz de alguém, ele não vai querer viver. Se eu matar a alegria de alguém, ele não vai querer viver. Se eu matar o sonho de alguém, ele não vai querer viver. Ok? Então, por isso o não matarás está entre o primeiro mandamento das relações humanas. Porquê? Porque é importante. É importante nós entendermos que não podemos infringir dano algum, quer fisicamente no ser humano, quer espiritualmente, como eu já frisei. E então o que acontece? Quando eu imponho a minha vontade sobre um ser humano, ou quando eu digo algo ao ser humano, ok, que muda a sua motivação, muda o seu interesse de vida, que tira nele o interesse de viver, que traz a ele, sei lá, depressões, vontade de suicídio e tudo mais, ok? Eu estou tirando sobre a vida dele o livre-arbítrio. Isso também é matar, ok? Então, eu quero que entendam isto. Porque é que este mandamento não matarás é importante? Porquê? Por causa disso mesmo. Eu não posso infligir dano algum no ser humano, ok? Ao ponto de ele próprio desistir da sua própria vida, por ele próprio, por suas próprias mãos, ok? Ou eu próprio, com as minhas próprias mãos, causar dano e acabar com a vida do ser humano, ok? Então, é o que acontece? Quer de uma forma, quer de outra, se eu infringir essa morte ao ser humano, quer de uma forma, quer de outra, eu anulo. É como se eu estivesse anulando a existência de Deus na vida daquela pessoa. Por isso é que está em primeiro lugar.
Porque eu, ao matar fisicamente, anulo a existência de Deus na vida daquela pessoa. Ao matar espiritualmente, também anulo a existência de Deus na vida daquela pessoa. Porquê é que eu anulo a existência de Deus? Porque, na realidade, quer no primeiro mundo, quer no segundo mundo, no terceiro mundo ou no quarto mundo, ok? Existe a ação de Deus. Só que nos primeiros dois mundos a ação de Deus é visível. No mundo espiritual nós não vemos, lógico, mas existe. Agora, no mundo físico, a ação de Deus é menos perceptível, ainda que ela exista. Porquê que ela existe? Porque é quando vemos realmente a criação, né, se movendo, aquilo que Deus criou se movendo, se manifestando, ok? Por isso chama-se o mundo da ação, ACA, ok? Então, por isso é importante entendermos isto. Então, quer dizer o quê? Quando nós declaramos perante alguém, ou dizemos alguma coisa a alguém que tire a sua vontade de viver, anulamos o plano divino da vida dessa pessoa. E logo nós também devemos morrer. Por isso a Torá nos diz que 3 pecados há que não têm perdão: o homicídio, a idolatria e o adultério. Porque ambas nestes 3, Deus está. Nestes 3 pecados, Deus está muito ativo. Ok? Então o que acontece? Quando eu cometo estes 3 pecados, estou anulando, estou dizendo, negando a existência de Deus. Ok? Estou anulando a existência de Deus, negando a existência de Deus. Por isso é que é importante nós entendermos isso. Por isso é que está em primeiro lugar. Tanto que nós anulamos a existência de Deus, é tão claro isso, ok? Não no sentido real, mas no sentido de ser humano para com ser humano, ok? Porquê? Porque cada ser humano é uma centelha divina. Cada ser humano tem uma porção do Eterno, tem uma porção de Hashem. E se eu destruo essa porção de Hashem, estou diminuindo a centelha divina desta terra. Estão a entender? Estou diminuindo um braço de Hashem, se assim posso dizer, ok, nesta terra. Então, por isso, não posso fazer tal coisa. Por isso, Deus ter dado uma pena de tal forma exemplar a Caim, que ele diz, é tão grande que assim que eu não posso suportar. Entendam? Caim disse, bem claro, é tão grande que assim que eu não posso suportar, porque na realidade é esse. Quando eu infrinjo sobre a vida de alguém, tirar a sua própria vida fisicamente, ou até mesmo espiritualmente, e levar depois à vida física em concreto a não existência dela, ok? Eu estou trazendo sobre mim esse mesmo castigo, a qual veio sobre Caim, ok? Qual veio sobre Caim. Então não tem perdão. Porquê? Porque eu estou anulando, estou tirando uma ação de Deus neste mundo. Porquê? Todos nós somos pérolas preciosas. Todos nós, através de cada um de nós, Deus constrói o mundo. Ok? Através de cada um de nós, Deus constrói o mundo. Ok? Então, se eu anulo essa construção, porquê? Tiro a motivação da outra pessoa a viver. Se eu tiro o sonho dela, ela perde o interesse de viver, estou anulando. Eu estou anulando a ação de Deus. Ok? Por isso é importante nós entendermos isto. Okay? É importante nós não causarmos danos nenhuns a ninguém, ok? É importante nós termos cuidado com o que falamos a quem quer que seja, ok? Porque qualquer palavra pode sim causar um dano terrível na vida da outra pessoa e levá-la até mesmo ao suicídio, ok? Ao homicídio, o que seja. Okay? Por isso é que este mandamento, não matarás, okay, está no topo dos mandamentos na relação entre homem e homem. Okay? Isto é importante, isto eu queria frisar. Há muito mais para falar sobre esta questão de não matarás, mas eu creio que o sumo, o essencial está aqui. Vejamos, partimos desde o princípio que todos nós somos centelhas divinas. Todos nós somos um bocado de Deus neste mundo, um bocadinho de Deus neste mundo, uma ação de Deus neste mundo, através de nós mesmos, ok? Porque tudo o que eu crio, tudo o que eu faço, quer de bom, quer de mau, eu estou criando.
ou criando forças puras, ou criando forças impuras. Se eu pratico mitzvotes, coisas positivas, eu crio anjos bons. Se eu crio pecados, se eu faço pecados, coisas negativas, eu crio anjos maus. Logo, o que é que acontece? Então eu sou uma ação de Deus neste mundo, ok? E anulando a vida da pessoa, eu matando a vida dessa pessoa fisicamente, anulo essa ação de Deus, ok? Só que eu posso anular a ação de Deus não só fisicamente, mas também espiritualmente. Porquê? Se eu digo alguma coisa, essa pessoa que lhe tira a vontade de viver, né? Que vai tirar a vontade de viver, logo a pessoa não tem ânimo para viver, logo a pessoa vive desanimada, vive, como é que se diz, profundamente, ok, num escuro, né? Vive numa depressão tremenda, ao ponto de quase até possivelmente se matar, ok? Quem é o culpado? Sou eu. Por isso nós temos que entender uma coisa, cuidado como nós nos relacionamos uns com os outros. Cuidado da forma como nós nos dirigimos às pessoas. Cuidado da forma como nós matamos as motivações que os outros têm. Cuidado. Para que não venhamos a cair num pecado que não tem perdão. Que é, ok, anular a existência de Deus. Ok? Sabiam que os demónios, as forças impuras, elas não podem apagar o nome de Deus. Sabem porquê? Porque se elas apagam o nome de Deus, elas anulam a sua própria existência. Sabiam disso? Se os demónios apagassem o nome de Deus, eles anulavam a sua própria existência. Porquê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador das forças puras e das forças impuras. Então, negando, entendam, até no mundo espiritual, negando a existência de Deus, se os demónios negam a existência de Deus, eles estão negando a sua própria existência. Estão a entender? Isto acontece da mesma forma que o homem. Eu, quando nego a existência de quem quer, que seja, não, tu para mim morrestes. O exemplo, eu estou negando a existência de Deus neste mundo. Eu estou negando a ação de Deus neste mundo. Eu não me quero alongar muito mais, ok? Agradeço a todos, ponham o seu like, subscrevam, que eu acredito que estes segredos merecem realmente, ok? Um like e subscrição no meu canal, ok? Agradeço a todos, ok? Toda a rabá, muito obrigado. Shalom, 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 shalom a todos. Shalom, shalom. Adonai